Bom, acho que vídeo de fábrica todo mundo já viu, né? Então, acho que o legal é, enfatizar o quanto é bacana ter a tua visita aqui. Então, saindo de tão longe, lá de Pelotas. E acho que o importante é isso, a gente ir trocando ideia. Essa é uma forma bacana da gente crescer, né? Individualmente, mas também com parcerias e com novas ideias, né? É verdade, a gente estava brincando aqui agora há pouco até, quem é que vai ser o âncora, né, dessa conversa aqui? Não, não tem âncora. Porque é uma troca, esse vídeo vai estar no canal da Pins, vai estar no canal da Compass, então a gente poder ter essa troca enriquece. Quanto melhor a gente for, melhor a gente atende o nosso cliente, melhor solução a gente se torna. A gente hoje não se canibaliza, né? Tu está aqui em São Paulo, a gente está lá no Sul, então é uma grande oportunidade para a gente aprender e para quem estiver nos assistindo também poder aprender um pouco mais sobre o container, né? E sobre esse mercado aí que a gente gosta tanto. Inclusive, uma coisa que eu queria te perguntar, o pessoal fala muito assim, container é quente? Pô, essa é a primeira de 100%. Tá, mas não dá choque esse container aqui, né, cara? Essa pergunta aí eu já respondi umas 4 vezes, eu acho. Umas 4.000 vezes. Por aí. Acontece muito aqui também? Cara, acontece. A gente tem que estar preparado, né? Desde essa pergunta a um monte de outras de curiosidades. Sim, legal, cara. E aqui, vocês... como é que é? O pessoal fala também que agora o container é o futuro, né? Vai substituir a alvenaria. Isso acontece aqui também ou não? Acontece bastante. A gente costuma dizer que, cara, não, na verdade o container ele é mais do que presente hoje, né? A gente vê, basta a gente olhar um pouquinho para fora, né? A gente costuma dizer que normalmente as novas tecnologias, as novas ideias sempre estão lá fora primeiro para depois vir para o Brasil. A gente vê que o container é um pouco disso, né? Tem muita coisa lá fora bacana, desde moradia estudantil, as soluções industriais, mas a gente vê o quanto também o Brasil já evoluiu, né? Já caminhou nessa área dos containers. Então, assim, eu acho que ele é presente total e a gente não pode deixar de olhar as tecnologias, os novos produtos que vêm aí em combinação junto ao container, porque a lógica é essa, né? Cada vez mais a gente ser eficiente na construção. Então, onde a gente puder usar a tecnologia aliado aos containers, eu tenho certeza que vai ter um resultado bacana para o cliente final, que acho que é o que mais importa. E na tua visão, assim, tu acha que o container chega a substituir a alvenaria em algum momento? Ele vai pegar uma fatia de 50%, 70% do mercado? Ou como é que tu enxerga isso, assim? Eu acredito que não. Eu acho que assim, o mercado de construção civil ele é muito estabilizado, né, no Brasil. As pessoas quando pensam no investimento, acabam sempre pensando ali no tijolo, no apartamento. Então assim, eu não diria que ele vai substituir de forma alguma, mas eu acho que cada vez mais ele vai não incomodar, mas ele vai fazer parte dessa ideia quando as pessoas pensam num conceito de investimento, quando pensam em replicar, né, soluções como o mercado de franquias, por exemplo. Eu acho que aí sim. Aí a gente fala que, pra mim, assim, a solução em containers para o mercado de franquia, ela é praticamente um casamento muito perfeito. Né? Porque ela vai atender o que o franqueado quer, que é a rapidez na execução, e muito do que o franqueador também quer, que é a padronização. Exatamente. E eu gosto de olhar a diferenciação, né? Porque justamente o container não vai abocanhar um mercado que é estabelecido da alvenaria. Inclusive, é importante a gente dizer que tem coisas que o container não é legal tu usar o container. Ele não é para qualquer pessoa e qualquer negócio de qualquer jeito, não. Ele é para aquela pessoa que quer diferenciar o negócio, quer ter a replicabilidade, a mobilidade também. E aí, por exemplo, quando a gente fala em mobilidade, se eu juntar 10, 15 containers, unir, soldar, eu já estou saindo um pouco desse conceito. Então, o cara que faz isso está buscando a diferenciação, aí é legal. Mas a mobilidade se mantém quando a gente tem aqui um container, 2, 3 ali, que tu monte um complexo deles mais separados, né? É isso. Isso eu acho legal. Então, a galera também fala que o container, é engraçado falar de futuro e container quando a gente tem a Compass com 32 anos, né? Cara. Meu pai brinca, né, fundador da empresa, que há 32 anos atrás ele chegava nos clientes para conversar, mostrar o produto, e as pessoas tinham ele meio como um louco, porque não era muito comum aqui, né, no Brasil, e não era muito utilizado o container, pensando nessas outras possibilidades, né, soluções ali comerciais, residenciais e industriais. Ele é já visto somente como uma caixa para transporte de importação e exportação. E hoje a gente vê o quanto esse mercado evoluiu e o quanto de coisa que dá pra gente fazer com container. Né? Legal. Eu imagino, cara, se a gente que é novo já sofre esse preconceito de mas e aí, será que é quente e tal? Imagina o seu Washington 30 anos atrás
Isso nem sei. Eu nem era nascido, cara. Eu nasci em 94, né? Ele começou em 93. 93, né, cara? Exatamente. Nossa, eu já tenho 31 também. Também já não sou mais tão novo, cara. Mas é louco isso. E assim, a gente vê que cada ano que passa, mais pessoas querem conhecer. Cada ano que passa, mais pessoas enxergam um container como uma possibilidade, que nem eu falei ali, alheio à construção civil, né? E você tem outros também, né? A própria estrutura metálica, steel frame, também vem nessa mesma tendência. E eu acho que, enfim, a gente como sociedade ganha muito com isso, né? A gente ganha muita agilidade, sim, eu vejo muito. Não é um preconceito nosso, né, cara? Frase dos nossos clientes, assim, que quero fugir do pedreiro, né, cara? Porque é uma profissão que está escassa, o pedreiro em média hoje já tem mais de 40, 50 anos, não está se tendo novos pedreiros, e aí a gente entra com essa solução para poder montar, e é uma mão de obra diferente, né? E também por ser bem mais rápido. Uma máxima que tem no mercado que eu acho é que, assim, ninguém faz a obra naquele valor orçado, né? Isso virou, assim, sim. 100% dos clientes que a gente tem, que já tiveram experiência com obra, eles trazem essa dor, né? Essa é a maior dor. Então ele orça por, sei lá, 100, 120 mil e aquela obra vai ser entregue ali com 200, 250 mil. Muitas vezes o dobro do que ele originalmente orçou. E, cara, com isso, com a gente, ele não tem esse tipo de dor de cabeça. Exatamente. Né? Dentro daquele orçamento que ele estipulou, é o que vai ser gasto. E então, isso daí, pensando na cabeça do cliente na hora de uma obra, às vezes ele está economizando o que ele teve a vida inteira ali armazenando de valores para poder tirar o sonho dele de uma casa do papel ou de uma loja. E aí você chega e extrapola o orçamento em 100%, cara, é meio que loucura, mas acontece muito. Né? Sabe que eu pessoalmente passei por uma experiência, fui botar um piso na minha casa, e aí o pedreiro me pediu que faltavam 10 sacos de cimento cola, eu comprei 20, faltou 40. Porra. Não, mano, peraí, não dá, né? Aí a gente tem que ir pro container mesmo, né? Aí não adianta. O que eu ia te falar? Deixa uma boa aqui. Cara, eu acho que legal essa parte também que nós dois somos de empresas familiares, né? Então isso acho que mostra um pouquinho da resiliência e como que é essa situação para você lá, né, no Sul, como que você passa isso? Cara, então a nossa é bem familiar assim, porque ela começou comigo, com meu pai e meu irmão, né? Meu irmão acabou saindo, depois acabou voltando. Aí depois eu fui lá e agreguei mais o meu primo, que trabalha no nosso caminhão, é nosso sócio ali na empresa de transporte. Aí agora ainda tem mais um Pins lá que entrou, que é o motorista da carreta, foi muito engraçado, porque a gente não se conhecia, e aí o Giovan conheceu ele no CFC, então a gente tem esse desafio de trabalhar em família, porque não dá pra tu ter um problema na empresa, tem que chegar em casa e... Destrinchar ele. Destrinchar ele, né, tu tem que se dar, mas a gente, com muito treinamento, eu sempre falo muito da Dale Carnegie, a nossa relação mudou a partir dali, a gente tinha bastante desafio, assim, e aí, quando a gente fez esse treinamento, não terminou, porque a gente ainda é humano e a gente ainda erra, mas ficou uma vivência bem mais leve, bem mais fácil, assim, de entender que nem sempre a gente está sendo atacado, nem sempre ele está te cobrando porque tu é filho. Sim. E, inclusive, eu gosto muito daquela frase do Bernardinho, né? Se a cobrança é o reconhecimento da tua capacidade, né? Então, é desafiador, mas também é prazeroso, porque poder vencer com as pessoas da tua família, isso é muito legal, assim, meu primo ali, o Giovan mesmo, cara, ele trabalhava numa caçamba, a caçamba puxando adubo era um serviço que era ruim, e aí a nossa empresa estava crescendo, e eu disse, vende esse caminhão aí, vamos comprar um Munk que vai atender a nossa operação, a gente vai conseguir atender outros clientes, e hoje a gente já está com 3 caminhões ali, então... Sim, 2 são dentro da Pins mesmo, que nos atendem, um faz serviço para fora, né? Mas é legal a gente ter esse crescimento de todo mundo junto, assim. Sim. Então isso faz muita diferença. Como é que é para vocês aqui, assim? Cara, eu costumo sempre classificar como desafiador, porque realmente né? Acho que a gente não pode esconder o dia a dia, né? É desafiador e como você falou, acho que com treinamento, com curso, com a gente se conhecendo melhor e trazendo, acho que os problemas eles têm que sempre estar no centro da mesa, né? A gente não pode esconder nada para baixo do tapete, a gente não pode falar, vou ficar acumulando, que vai chegar uma hora que vai estourar e às vezes não é uma melhor hora. Então, eu acho que essa é a forma de vencer o desafio no dia a dia, né? Então, trabalhar com transparência, com diálogo, entender que às vezes a tua opinião não é aquela que vai prevalecer e tá tudo bem.
né? Mas sempre em busca de atender os requisitos que a gente precisa para atender bem o cliente, procurando fazer, né, deixando um legado aí pro time, né, tendo todo mundo ali bem alinhado com a gente do ponto de vista cultural. Acho que esses são desafios. Eu diria que dos maiores desafios que a gente tem como empreendedor, esse da família é um grande desafio, mas ele tá ainda longe dos outros problemas que a gente passa. Tá. Esse aí com certeza tá. E vamos falar um pouco aí dos big numbers, assim, como é que é a Compass? É mais projeto, é mais locação? Como que funciona? Cara, o DNA da Compass nasceu já com essa questão da locação, né? Então, a gente vem há 32 anos atuando nessa área, principalmente aqui no estado de São Paulo. Tem ali, nós temos uma filial também no sul de Minas, em Pouso Alegre. Hoje, basicamente, a gente está falando em torno de 70%, 65% a 70% do nosso faturamento global, vindo dessa unidade de negócios que é a locação. Então, ela nasceu e continua sendo o nosso principal foco e a nossa principal fonte de receita. E aí, fora isso, a gente tem essa parte dos projetos especiais, que a gente chama, que hoje vai estar em torno de algo como 15% do nosso faturamento, e aí fazendo projetos residenciais, comerciais e industriais. E o restante disso, a gente tem também uma parcela de transporte, que está hoje ali em torno de uns 10%, e a parte de vendas, que não chega a 5% hoje, aí a gente encara... Quando fala venda, só para o pessoal entender, é a venda do container cru, né? Perfeito. Pegar o container e vender o container, sem modificações. Exato. A única coisa que a gente faz, no nosso caso, a gente já pinta o container e deixa ele na nossa cor, né? Que é o cinza padrão, para ser vendido sem nenhuma transformação. Uhum. Não é o nosso foco no nosso negócio, mas existe um mercado para isso, né? Acho que você lá até acaba explorando melhor do que a gente nesse sentido, mas a gente tem esse percentual pequeno do faturamento que acaba vindo dessas unidades sem transformação. Sim, entendo. O nosso lá, a locação representa cerca de 35%, o projeto uns 30% e o restante fica ali para venda de container cru mesmo, né? E a gente tem a empresa de transporte separada, então certo. Ela é um CNPJ à parte mesmo ali, que tem a receita e a operação dela ali, enfim. Entendi. Então fica nesse sentido, né? Mas tu podia fazer, a gente tem lá o PPXU, né? Tava pensando aqui agora, PPXU, padrão PINS, Experience Unit, né? Que a gente pegou e fez essa analogia. Tu podia fazer o CCXU, Compass Container Experience Unit, né, cara? Exatamente. Aí já fica essa ideia aí, vamos lançar essa, né? Muito legal. O que mais a gente pode falar? Cara, acho que dos desafios dessa área, das áreas, né? De repente, tipo, dos projetos, questão de... Eu tenho uma boa. Tenho uma boa aqui. O pessoal tá falando que a culpa é nossa do container tá caro, né? Porque a gente usa muito container, assim, e aí agora virou modinha esse negócio. É engraçado que tem o pessoal que fala que o container é do futuro e tem o pessoal que fala que o container é modinha, né? Aí a culpa é nossa, que tá fazendo um projeto que a gente tá encarecendo o container. Tu tem ideia de quantos % dos containers que tem no mundo vão para projeto, assim, do que... E o que é usado na frota marítima, as tuas comprinhas da Shopee é que estão encarecendo o container. Porque a galera fica comprando na Shopee e aí gira esse mercado marítimo e aí que encarece. Tu tem ideia de quanto é que é, não? Cara, não faço a mínima ideia. Bom, eu tenho dado, tá? Menos de 1% dos containers no mundo, muito menos, são utilizados para habitação. Então, é realmente aquilo que está sendo descartado e, cara... vocês devem ter sofrido também. Tu te lembra quanto que tu chegou a pagar num container na época de pandemia? Cara, a gente chegou a pagar mais do que o dobro do valor hoje. Atual, né? Mais de venda. Do que o dobro de venda. E assim, isso que nem você estava falando, impacta diretamente no cliente final, né? Exato. Mas foi eu falo que é um pico, realmente, porque o normal é o preço que está hoje no mercado. Acho que ele já até voltou para bases próximas do que vinha antes da pandemia. Exatamente, a gente lá chegou a pagar, eu me lembro, contando de 20 pés, 20 mil reais de custo do nosso fornecedor e o contante de 40 pés a 28 mil reais. Você praticamente ficou inviável, né? Inviabilizou, tanto que na época a gente quase encerrou a operação. Se não fosse a locação, a venda simplesmente cessou, né? A pandemia ali. O que eu brinco é que assim, o container acaba sendo dolarizado, né? O preço. Então, por um lado é ruim, obviamente, para o mercado, quando você tem essa disparidade do dólar ou alguma situação como foi na pandemia,
os preços dos containers vão lá em cima. Por outro lado, pra gente é ruim, mas não tanto, porque também o nosso ativo está sendo valorizado, né? Sim. No final das contas, todo aquele ativo que você tem estava em locação ou eventualmente que você tinha no pátio, ele também cresceu de valor, né? Mas da forma como está hoje, eu acho que ele regula bem melhor o mercado. Porque fica um preço competitivo do ponto de vista, quando a gente compara com outros métodos construtivos, então ele fica um preço competitivo, a gente consegue ter uma operação viável. Então acho que fechando a conta dessa forma tá melhor para todo mundo, né? Acho que é legal. Uma coisa que é uma vantagem do container é que ele não perde por mais que ele varie de preço, ele não varia de valor. Porque a entrega que ele tem segue sendo a mesma. Então, por mais que na pandemia subiu, baixou, às vezes está menos, às vezes está mais, o que ele entrega de resultado em locação, por exemplo, se mantém, é linear, assim. Sim, o benefício... Eu não sei para vocês, ele vem corrigindo o rendimento dele com a inflação, assim, coisa de 10% ao ano, 5%, né, que vem. Então, a capacidade dele de gerar renda ou de entregar o valor para o cliente, ele se mantém. A gente acredita muito nesse segmento pensando na questão de uma receita residual, né? Então, ele acaba sendo um ativo que você vai locá-lo, ele vai te dar um rendimento mensal, depois você retorna, você vai investir para de repente pintá-lo, né, deixar ele em condições novamente de sair para a rua e ele volta a te dar uma receita ali mensalmente. Então, isso eu acho muito importante. Mas eu ia te falar, cara, e os desafios que você tem lá com relação aos teus clientes de projeto? Depois que você entregou os containers, conta um pouquinho aí pra gente. Não, desafio nem tem desafio, gente. Isso é história que conta, né? Então, a gente tem muito desafio a gente tem um compromisso, uma autorresponsabilidade de entender assim, se teve algum problema na obra, a gente poderia ter avisado, a gente poderia ter feito algo. Então, quando a gente consegue trazer a responsabilidade para nós, isso nos permite corrigir alguma coisa no futuro. Se a gente ficar tentando culpar o cliente, o cliente deveria ter feito as bases, o cliente deveria ter... Eu não consigo corrigir o cliente, porque é sempre outro cliente, é sempre um novo. Sim. Então, é sempre não, porque às vezes tem uma recompra, né? Tem uma galera que compra de novo, mas via de regra é um novo cliente. Sim. Esses dias aconteceu, por exemplo, um problema. Nós fomos entregar um container, era uma casa container de campo, 2 containers de 40 pés, e eu não sei o teu olho, mas o meu olho mede de 12 em 12 metros ou de 6 em 6, né? E aí eu cheguei na obra e olhei, eu digo, essas bases aí estão com mais de 12 metros. E tipo, era mais, assim... E aí, quando a gente foi bater a medida, tava com 12,80. Não, 12,80. Aí eu pedi a planta pro meu engenheiro pra me ver o que tinha acontecido, porque naquela eu fui junto fazer o vídeo, né, pro YouTube. Aí pedi a planta e eu olhei e digo, eu já sei o que aconteceu. A medida que nós passamos pra base era 6,04. O pedreiro arredondou para 6,4. Então ficou 6,4 para um lado e 6,4 para o outro, que eram 3 bases assim, né? E aí que tá a diferença de 80 centímetros. Certo. A gente conseguiu resolver na hora, mas a gente já alterou o processo ali para deixar mais claro qual é o tipo de medida. A gente tá usando ali o milímetro, o pedreiro tava usando o centímetro e aí acabou confundindo, né? Mas são coisas que acontecem no dia a dia. E vocês, assim, o que sofre mais aqui? É as bases, é o quê? Cara, eu brinco que um dos maiores patrimônios nosso é o histórico. Então, assim, o histórico nos ajuda muito a, como você falou, de repente revisitar o processo e entender o que não está ficando claro para o cliente, que a gente precisa deixar bem mais especificado. Nossas propostas costumam vir lá com bastante texto, por mais que a gente às vezes não goste, mas é importante deixar bem explicado, né? Até um alerta que a gente acaba fazendo para os clientes, na hora de comparar a proposta, na hora de buscar outras referências no mercado, cara, entenda tudo aquilo que o fornecedor, né, tá ali te propondo, entenda tudo que aquele orçamento vai te entregar, porque muitas vezes a gente compra gato por lebre e só vai descobrir realmente na hora da entrega. Mas enfim, esse histórico eu acho que vem desde as bases, que eu acho que é um desafio e a gente não consegue resolver, porque nós não atuamos nessa parte da construção civil ali do cliente. Então é sempre um indicativo da nossa parte e a gente não pode ser muitas vezes surpreendido na hora da entrega. Então às vezes a gente até faz algum tipo de visita ou pede um vídeo antes para nos certificarmos de algumas coisas. O vídeo é clichê, né? Clichê, mas a gente acaba sempre pedindo. Os desafios eu acho que ficam muito mais pelas interferências que muitas vezes acontecem de outras mãos de obra que estão no canteiro, que estão envolvidas ali no projeto. E aí é um pouco mais complicado do que esse diálogo só com o cliente.
Então muitas vezes vai um técnico para instalar um ar-condicionado e ele faz uma furação no teto do container, e aí ele não calafeta. Então, pô, isso daí é assim, é coisa que a gente fica louco da vida. Sim. Porque aqui no final acontece, a gente só recebe o vídeo do cliente falando, pô, Tá entrou vazando água no meu quarto. E aí você fala, cara, não é possível, fizemos todos os testes, fizemos um acompanhamento, né? Certificamos ali todo o processo com a qualidade que precisa sair da fábrica. Enfim, e aí quando a gente vai ver, a gente pergunta se teve alguma interferência. E às vezes ele fala ou não, a gente só vai descobrir isso de fato quando vai lá no canteiro, vai lá na obra e enxerga o que foi feito. Então, acabam sendo essas intervenções e que por mais que a gente oriente, por mais que a gente fale, elas vão acabar acontecendo. Então, é um desafio muito grande essa daí. Tu tocou num ponto ali que me chamou a atenção, cara, que eu acho que é uma dor nossa lá também. Quando a gente manda orçamento, né? Vocês aqui mandam completo pro cliente, assim, com tudo, ou tu manda item por item, tu manda o teu orçamento fechado, é um valor global da obra. Como é que tu faz isso? Por que eu te faço essa pergunta? Uhum. Porque a gente acaba perdendo muito orçamento, inclusive aconteceu essa semana, era um orçamento de 270 mil reais, o cliente fechou por 150. Eu digo, não pode. Mas como assim? 120 mil reais de diferença? Aí eu fui olhar, o cliente nos pediu uma coisa, a gente orçou baseado no que ele nos pediu, então queria um mínimo de conforto térmico e tal, aí orçamos no RIF, era evidente. Aí ele foi lá e me comprou container com gesso sem isolamento térmico, num dry de baixa qualidade, nada a ver com aquilo que ele tinha nos pedido, sem o piso que ele tinha pedido. Então, como é que vocês lidam com isso? Vocês brigam no preço com alguém que diz assim, eu tenho por tanto? Como é que é essa parte de orçamentação? Cara, a gente procura mandar os orçamentos o mais especificado possível, item a item. A gente não quebra, assim, para dizer linha a linha os valores, né? Então, quando a gente fala sobre elétrica, um subitem ali elétrica, né? Ele não vai entrar em luminária, fiação, disjuntor, enfim, ele não vai esmiuçado, mas a gente deixa bem destacado aquilo que fica por nosso escopo e aquilo que acaba indo para o escopo do cliente, né? Que ele vai eventualmente ali o mobiliário, coisas que ele vai finalizar na obra. E a gente também deixa uma lista de vários itens que não estão dentro da proposta. E isso também só foi possível ser criado com histórico. Então, de cliente que falou, mas eu achei que viesse mobiliado, o kitnet quando eu comprei, eu achei que foi... Não, cara, mas peraí, o que você me orçou, né? Então a gente procura deixar muito bem estabelecida essa questão de escopo e como você falou, a gente perde orçamento, né? Direto também para concorrência e o que mais me deixa triste é quando às vezes o cliente até compartilha com a gente preço, como foi nesse caso seu, e aí quando eu pergunto o descritivo desse orçamento, cara, muitas vezes o orçamento veio com uma linha. Né, falando, o escopo do projeto é 150 mil, mas não veio descrito o que seria entregue. E aí acaba que em alguns relatos dos clientes, imagino que aconteça isso contigo também, de um arrependimento, né? Se pudesse voltar atrás. E o que mais me deixa louco é quando o cara desconfia do alto e não do baixo. Então o cara pega 3 propostas, aí tem 2 com 200 mil, que nem estava falando, e uma com 120. Aí ele fala, eu vou na de 120. Cara, mas não era um indicativo para você de que de repente 2 estavam no valor de mercado, sabe? Enfim, então acho que isso acaba sendo uma lição, acaba sendo um aprendizado e que eu levo até para minha vida particular, né? Quando eu vou orçar uma obra, uma reforma, eu também vou por esse caminho. Se tem alguém que tá oferecendo algo, pela metade do preço, cara, normalmente não vai ser com a mesma qualidade de entrega, não vai ser com o mesmo profissionalismo, certamente não vai. Então... Eu acho que até no processo público tem obras que eles não aceitam pegar o mais barato, né? Eles eliminam aquele para fazer uma média de preço para que daí sim eles consigam ter, porque é um processo até lógico, né? Sim, cara, que tenham critérios, o que eu sempre coloco aqui é que tenham critérios de avaliação, né? Então você vai avaliar ali tempo da empresa, né? Quantidade de projetos. O tempo da empresa é ruim, né? É ruim de competir com vocês, a gente tá recém 9 anos, estão 32, né? Mas a gente se falou, cara, acho que é melhor que os bons se juntem do que os maus, e aí a gente vê aí gente com serralheria e que se coloca no mercado como empresas de fabricação e de produção de projetos especiais, né? Então acho que, não tenho dúvida que a idade da tua empresa, da Pins, ela vem recheada ali de histórias, de aprendizados, e o mais importante é isso, é essa troca que a gente vem fazendo. Eu acho, totalmente salutar, é importante mesmo,
porque o nosso interesse é ficar os dois ficarem melhor, né? E não que, para a Compass crescer, eu preciso que a Pins esteja pior. Pelo contrário, eu quero que empresas como você venham para o mercado, profissionalizem mais esse mercado para que a gente regule por cima. Exato. Sabe que uma coisa que eu fico louco, assim, é quando eu vejo no Instagram do cara especialista em container, começou em 2024, né? Aí, eu tô 9 anos, tu tá 32. Aí eu vim aqui hoje, eu aprendi um monte contigo, acho que tu aprendeu um pouco comigo também. E aí o cara é especialista em container, a gente tá aprendendo ainda, o cara é especialista em container, começou ontem. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, assim. Isso me incomoda também, e cara, o que mais me incomoda são os especialistas em 3D. Puta, isso aí não fecha na minha cabeça, não, cara. O cara executou 1 milhão de projetos, aí você vai ver tudo 3D no Instagram, no site. Eu falo, mas não é possível, cara. Só 3D e nenhuma imagem real. Não, nada. Então, assim, cada vez mais a gente tem feito, né, vocês lá, a gente aqui também, feito questão mesmo de ir visitar uma obra entregue, de ir acompanhar uma entrega, porque é desafiador e é muito legal também dar essa visibilidade para os clientes, né? Então a gente tem feito questão disso também para mostrar um pouco de como que é e de mostrar que a gente está fazendo mesmo na prática, não é conversa fiada, não. É legal, né? E é legal que quando a pessoa compra com empresas mais sérias, que tem mais tempo de mercado, ela acaba mandando um recado, né? Ela manda um recado que ela não aceita fazer de qualquer jeito. Ela acaba pegando esse nome, 32 anos, falo mais uma vez, porque é muito relevante esse tempo. Então, acaba levando essa credibilidade pro negócio dela, né? Porque o cara que tá aí pra dar golpe de qualquer jeito, ele já vai procurar umas artimanhas porque tá mal intencionado e aí já não dá fit com nós, porque ele já não vai assinar um contrato que a gente precisa que assine para que saia tudo conforme, né? A gente não abre mão disso também, cara. Assinar contrato, né? A gente, quando pode, né? O cliente é mais próximo, a gente sempre pede para que ele venha visitar, venha nos conhecer, porque o que a gente vê é todo dia, não é um dia aqui, o outro daqui a 5 anos. Não, é todo dia, é gente sendo enganada por empresas que se passam, né, de fachada ali. Porto, Itajaí, tem Porto bastante. Container, Itajaí Container, essas aí, ó. Então é complicado, né? A gente acaba pegando a fama do mercado, né? E o que a gente menos quer é que isso aconteça, né? Então a gente procura ser o mais didático ali com o cliente, e que nem eu falei, abrir as portas. Eu vejo que vocês lá fazem um trabalho sensacional com isso também, de mostrar ali a realidade de vocês, de acompanhar a entrega com os clientes. Então, em bem menos tempo de empresa, né, vamos dizer assim, vocês têm, cara, mais seguidores até que a gente, tem uma ótima relevância, né, nas mídias sociais, enfim, e acho que isso está muito pautado em cima da qualidade do trabalho. Ninguém consegue essa visibilidade porque tá fazendo coisa errada, né? Exato. Eu acho que isso acaba sendo uma validação pra gente fica contente, né? É, legal, cara, obrigado. E sabe que eu tava me lembrando que a China agora tá entrando com... Tu não pode mais te declarar especialista se tu não tiver uma formação no assunto, cara. Olha que louco. Olha que louco isso aí, acho que vai dar uma regulada no mercado deles, daqui a pouco, daqui a uns 10 anos, você deve chegar aqui, né, cara? Sim. E a gente tem que estar, acho que, aberto, né, a novas ideias, novas tecnologias, que venham compor, às vezes vão fazer parte ali junto com os containers marítimos, que é basicamente o que a gente trabalha hoje. A gente sempre está antenado para buscar outras oportunidades, né? É isso aí, falando nisso, a gente tem aí, como é que tu vê esse mercado da entrada desses containers que estão vindo da China, container desmontável? Vocês já estão pensando em alguma coisa em relação a isso? Não estão? O container segue mais muitos anos? Como é que a gente vai? Cara, eu brinco que o container, eu acho que ele tem, assim, mercado por muito tempo, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vê cada vez mais containers rodando o mundo, né? Então, acho que ele tem, sim, um longo tempo de vida útil. Mas eu também acho que a gente não pode fechar os olhos e não olhar para as novas opções que a gente tem de mercado. E volta um pouquinho naquilo que você comentou no começo do vídeo hoje, né? O container ele não é a resposta para tudo, né? O marítimo ele não vai ser a resposta para tudo. Então, outras soluções como containers desmontáveis ou containers que venham em painéis que você possa utilizar, eu acho que faz total sentido também para serem utilizados como ideias ali, métodos construtivos, e para que a gente tire o melhor de cada um, né? A gente não precisa excluir nenhum. Ninguém tá aqui batendo de que a construção civil vai acabar, ou de que a construção civil é o terror do mercado. Não, cara. Ela vai funcionar e até pra gente, às vezes, levar um container para um local, você precisa de uma parte da construção civil que vai montar uma
base para você ali. Exatamente. Então, a gente não é inimigo de nenhum método construtivo, a gente tem que integrar. Eu acho que isso sim faz total sentido. Uma coisa que, ainda falando da credibilidade do negócio, assim, vocês fecham os negócios aqui. É por conversa de WhatsApp, é por chamada, é presencial ou é chamada de vídeo? O que fecha mais? Hoje a gente tem buscado... Falando do projeto, tá? Porque a locação ela é mais... Ela é mais B2B, acaba sendo um contato ali mais por telefone até hoje do que porque vai ser empresa em empresa. No caso dos projetos, assim, a gente recebe chamados pelo Instagram, pelo WhatsApp e ligações, e-mail um pouco também. O que a gente tem como prática é normalmente tentar fazer uma reunião ali com o cliente, apresentar um pouco da empresa e mais do que qualquer coisa entender a necessidade dele, para enxergar se existe ou não a possibilidade e se faz sentido a gente ir em frente com aquela solicitação que ele nos passou. Depois disso, quando possível também, a gente agenda uma reunião para apresentação da proposta. E aí dando certo, a gente dá sequência no projeto e aí os pontos de contato vão ser mais ali virtuais ou mesmo uma conversa de WhatsApp até a entrega final mesmo, né? Sim, mas toda negociação que fecha, ela tem esse contato, pelo menos uma chamada telefônica de vídeo ou presencial, né? Tem, e a gente faz essa questão que eu falei de tentar também trazer o cliente aqui. Isso. Porque eu acho que, cara, por mais tecnologia que a gente tenha, por mais que vários métodos aí que vem hoje, inteligência artificial e etc., a conversa, o olho no olho, a visitação presencial ali, eu acho que é fundamental, né? Não é todo mundo que pode fazer isso, a gente entende, né? A gente atende às vezes cidades muito longe e imagino que com vocês é a mesma coisa, mas quando é possível a gente coloca isso como algo importante do processo. Se não dá, óbvio, a tecnologia está aí a nosso favor, a gente vai fazer uma reunião online para tratar de diversos pontos, né? A gente tem etapa por etapa ali bem descrita no contrato para que possa atender o cliente recebendo aquilo que ele realmente contratou, né? Essa era uma dúvida bem pessoal minha, porque, cara, eu não sei se o paulista é diferente do gaúcho, mas o gaúcho não fecha se ele não vê a tua cara, se ele não ir na tua empresa. Então 95% da nossa venda é presencial. O cara vai até lá, a gente tem clientes que rodaram 600 quilômetros para ir lá, conheci, beleza, agora tá liberado. Ou, no mínimo, uma chamada de vídeo, assim, vamos pegar aí 0,5% na chamada telefônica. Porque a chamada de vídeo a gente faz questão de sair pelo pátio, mostrar a empresa, mostrar que a gente não é um acampamento. Os nossos móveis, por exemplo, eles não são baratos, não é uma coisa que tu vai botar dentro de um container aí, sair se arrancando e desaparecer da noite pro dia. Sim. Que nem a gente já viu empresa. Até vou te contar que no início da minha operação lá em 2016, a gente não faturava nem para pagar o aluguel ainda. E na época a gente alugava containers e também equipamentos para obra, andaimes, betoneiro e tal. E a gente fechou uma locação com uma empresa chamada Lamborghini, nunca vou me esquecer desse nome, em Santo Antônio da Patrulha, e a locação dava 33 mil reais de equipamentos e a locação cobria o nosso aluguel. Eu fiquei muito feliz, fechei aquele negócio, e aí fui lá, eu mesmo carreguei os andaimes junto com meu tio, que foi com o caminhão, entregamos. Até ontem de noite eu não tinha recuperado meus equipamentos ainda, pode ser que hoje eles ainda apareçam. Então a gente vai sofrendo essas quedas. E aí, depois de sofrer, que daí eu fui ver, o e-mail da empresa não era @pinscontainer, o endereço tinha uma plaquinha com uma lona, então no outro dia eu fui, no que atrasou o boleto eu fui lá, não tinha mais identificação da empresa, não tinha móveis, não tinha nada, era literalmente um negócio profissional de dar golpes. Quando eu cheguei na delegacia, os caras disseram, Lamborghini, senta aí, 200 milhões é o tamanho do golpe que eles deram. Caraca. Então, isso tudo, eu acho importante a gente falar isso para que tu que tá pensando em comprar um container, em fazer um projeto, e cara, nem só o container, qualquer coisa que tu vai comprar, assim, fazer uma pesquisa mínima sobre a empresa. Eu não sei vocês, mas a gente ainda não inaugurou o Reclame Aqui em 9 anos, a gente não tem nenhuma reclamação lá, não temos processos no histórico também. Então, isso mostra que a gente tá fazendo um trabalho aí, no mínimo, satisfatório, né? Sim, cara, a gente leva isso muito a sério também, não temos, graças a Deus, isso acho que é parte do nosso objetivo e dos nossos valores aqui, né?
essa responsabilidade pelo aquilo que você está entregando, né? Então, assim, desde que a gente fecha com o cliente, tem toda essa curadoria interna aqui para que o produto na ponta, independente do que seja uma locação, seja um projeto, para que saia com qualidade. E eu brinco que o pós-venda, ele tem que funcionar, né? A gente prefere que não tenha, né? Porque você entregou, fazer certo da primeira vez, eu acho que é a melhor dica aí para você receber um produto de qualidade e não precisar ter essa dor de cabeça. Porque é isso que um cliente, quando vem nos procurar, o que ele quer, né? Não ter a dor de cabeça. Mas a gente sabe que, cara, como uma obra, a gente tá arriscado, né? Patologias, a gente tá arriscado aqui com várias coisas possam acontecer no meio do processo. A gente trabalha com humanos aqui também, então a gente sabe que alguém pode ter errado, mas a responsabilidade eu acho que a gente nunca pode se eximir dela, né? Então depois a gente vai internamente tratar o que aconteceu, mas resolver o problema acho que é inegociável. Resolve, né? Até outro dia eu tava falando, meu irmão é comercial aqui na Pins, e aí ele tava conversando com um cliente, chamada de vídeo, e aí o cara perguntou qual era o diferencial. Eu disse, olha, nosso diferencial é que não é que não vai dar problema, ou que não pode dar problema, eu não posso te garantir isso. O que eu posso te garantir é que se der um problema a gente vai resolver. E nós vamos estar aqui, né? E nós vamos estar aqui. Isso que é legal. É isso aí. Então eu acho que isso é o legal, assim, da gente... Eu não sei tu, cara, mas eu vou pra empresa, pra Pins, eu passo às vezes mais tempo no dia com eles do que com a minha família, então eu quero que o ambiente seja bom, que a gente esteja num lugar legal, quero sentir orgulho daquela fachada, de ter, afinal de contas é o nome da nossa família lá também, né? Então é muito legal isso, sim. E é gratificante, acho, pra gente, quando a gente vê que tá sendo feito um bom trabalho, né? Pô, temos uma estrada longa aí pela frente ainda de aprendizado e de crescer mesmo como profissional, como pessoa, mas quando a gente vê que o trabalho está sendo bem entregue, né, a gente está conseguindo corresponder às expectativas, anualmente crescendo, né, vindo mais clientes, conhecendo através dos projetos ou às vezes no próprio boca a boca, que sempre funciona também, acho que isso é muito legal. E é isso que a gente tem que tentar trazer para dentro da empresa, né, um ambiente bacana, porque sabendo que a gente trata bem os nossos funcionários aqui, os nossos colaboradores, eles vão ter um cuidado também legal com o que eles estão fazendo, né? Com o produto, com o projeto que eles estão tratando. Então é um pouco mais de certeza também que a gente vai estar atendendo dentro dos conformes ali. Então tá, beleza. Bom, eu ganhei... Eu não sei se tem mais algum assunto que queria... Não, cara. Não, fechou? Fechou. Eu antes da gente gravar essa entrevista, eu já ganhei um brinde aqui, mas eu tenho um brindezinho também aqui que eu quero entregar pro Rogério, né? Olha aqui, ó, fresquinho, saindo do forno. Meu livro aqui, que eu acabei de lançar ontem, dia 30 de novembro. Então, espero que aqui tenha um pouquinho do como a gente faz as coisas na Pins, como que eu acredito que as coisas funcionem, e fui tão bem recebido aqui, quero que com muito carinho tu receba esse presente e possa te dar algum insight aí para melhorar ainda mais a Compass, que já é tão grande, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e conhecer toda essa estrutura, essa história. Já tínhamos nos conhecido na feira, né? Então, acho que a partir dali foi um match, porque quando a gente vê um cara, ó, tá fazendo um trabalho que é legal, quero conhecer mais isso aí. Então, foi esse match aí. Muito obrigado. Não, foi isso, cara. Tu abriu a entrevista, eu vou meio que encerrar aqui. Não, legal, só te agradecer mesmo aí pelo presente e dizer que, pô, as portas sempre vão estar abertas. Acho que mais do que um amigo aí, agora a gente vai ter essa amizade, não só as empresas, mas que a gente tem essa amizade. Em breve vou te visitar lá também. Eu já ia te falar, porque assim, ó, lá os alemão, né, quando um visita, agora tu automaticamente tá me devendo uma visita lá. Boa. Então eu já vou até ir descongelando uma picanha lá pra nós. Fechado. Porque Rio Grande do Sul tem que fazer um churrasco, né, cara? Não tem como. A gente vai lá, é churrasco. Bora. Em Brasília tudo vira em pizza, lá tudo vira em churrasco, né, cara? Tá certo. Prefiro churrasco. Então tá, valeu, obrigado. Valeu, cara. Até mais. Um abraço e tchau! Valeu!